Boa noite, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live de hoje, trazendo um tema que eu acho muito interessante para os tempos atuais, né? O Espiritismo nos traz 5 princípios básicos da doutrina espírita. Quais são eles? Existência de Deus, existência e sobrevivência da alma, pluralidade das existências, que aí é a reencarnação, e comunicabilidade dos espíritos, que aí entra com um tema muito conhecido nosso, que é a mediunidade, e a pluralidade dos mundos habitados, porque o próprio Cristo disse isso, que existiam vários mundos, e a gente, com o Espiritismo, a gente passou a conhecer esses segmentos aí, que são os princípios básicos da doutrina espírita. Repetindo, existência de Deus, existência e sobrevivência da alma, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos habitados. Nesse conceito, é o que nós vamos trabalhar o tema de hoje, pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos conhecer um pouco mais os mundos habitados, especificamente o nosso sistema solar, né? Também nós trazemos aqui hoje como o grande criador de tudo, que é Deus, e quando Kardec perguntou aos espíritos que é Deus, os espíritos responderam que Deus é o ser supremo, causa primeira de todas as coisas. Entendeu? E aí a gente traz alguns atributos aqui de Deus. Quais são os atributos de Deus? Ele é eterno, ele é imaterial, ele é imutável, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. É uma definição bastante clara de quem é esse Pai maior que a gente tem, né? Como a gente vai falar da pluralidade dos mundos habitados, nós vamos tratar apenas no plano do sistema solar. Nós sabemos que existem outros planos, outras galáxias, mas nós vamos ficar apenas no plano do sistema solar. E nós vamos trazer aqui 3 entrevistas. 2 delas não foram feitas por Kardec, foram pessoas que fizeram entrevista, encaminharam para Kardec, e Kardec divulgou na doutrina, na Revista Espírita. É tanto que nessas 2 primeiras eu não vou dar muita ênfase, porque não foi uma entrevista feita por Kardec, foram pessoas que fizeram entrevista, Kardec achou que valia a pena divulgar, ele divulgou. Mas as pessoas trataram desse assunto muito de uma ordem pessoal. E eu selecionei apenas algumas perguntas que são as mais interessantes. Eu vou dar uma ênfase maior na terceira entrevista da Revista Espírita. As entrevistas que eu trouxe aqui, elas foram divulgadas na Revista Espírita de maio de 1858. Foram os assinantes dessa revista que divulgaram essa entrevista. E essas 2 entrevistas iniciais, elas foram feitas com Mozart, o músico Mozart, que todo mundo já ouviu falar de Mozart, né? E ele, na época, ele veio trazer um conhecimento de um mundo, outro mundo que não a Terra, que ele habitava. A primeira pergunta é: nosso globo terrestre, fizeram essa pergunta a Mozart. Nosso globo terrestre é o primeiro em seus degraus a ponto de partida
ou viemos de mais baixo? Ficou meio confusa a pergunta. O que é que ele quer saber aí? Na escala dos nossos planetas, do sistema solar, nós somos um dos mais evoluídos ou um dos mais inferiores? Aí Moses responde: vocês são o terceiro na escala evolutiva. Inferior a vocês existe Mercúrio e Vênus. Os demais são todos superiores. Então, uma coisa interessante que a gente gostaria de comentar aqui, porque as sondas enviadas pelos americanos, pelos russos, não conseguiram fotografar vida em Marte, porque eles mandaram sonda para Marte. Na verdade, essa resposta está numa viagem que Humberto de Campos fez a Marte, e nessa viagem ficou esclarecido que as nossas câmeras não captam a sutileza dos planetas mais evoluídos. Depois eu vou falar nessa conversa de hoje, talvez não dê tempo, mas depois eu converso com você sobre a visita de Humberto de Campos, ele fez ao planeta Marte. O planeta Marte é um planeta muito mais evoluído do que a Terra. Os habitantes lá são muito mais evoluídos que os da Terra, e, no entanto, os habitantes daqui da Terra visitam, mandam sondas para Marte, chega lá não vê nada, entendeu? Não enxerga, porque as nossas lentes está caracterizada que as nossas lentes não têm capacidade de filmar, de documentar a sutileza, a simplicidade e a evolução do planeta de Marte. Fotografa apenas o que é mais grosseiro, que é aquela parte de rochas que ficam mais expostas às nossas imagens. A primeira conversa aqui, ele traz mais um ponto aqui interessante. Qual é o mundo que habitas? Isso aí é o correspondente da revista perguntando a Moza, qual o mundo que habitas? És feliz? Aí Moza responde, Júpiter, eu habito em Júpiter. Nele gozo de uma grande calma. Amo todos aqueles que são meus vizinhos, não temos mais ódio entre nós. Quer dizer, você vê, o planeta lá vive sem ódio, quer dizer, lá não tem esse sofrimento que a gente vive aqui, essa inferioridade aqui do planeta Terra, né? Na verdade, está caracterizado em outras entrevistas que Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar. Trata-se de uma artista interessante, que nessa segunda entrevista aqui que ele faz, trata-se de um artista que ficou feliz em falar com Mozart, porque era um admirador de Mozart e das músicas de Mozart aqui na Terra, e ele ficou encantado com essa entrevista que ele fez com Mozart. Por isso que a entrevista ficou muito pessoal. E eu selecionei aqui dessa entrevista aqui mais 4 perguntas. Ele pergunta aqui: a música é a mesma nos outros planetas? Quer dizer, ele quer dizer aí onde você mora? Não. Nenhuma música pode vos dar ideia da música que temos ali. É divina. Quer dizer, a música de Júpiter é uma música divina. É muito perfeita, não tem comparação com as músicas daqui do planeta Terra. Ele pergunta novamente: há uma grande vantagem em voltar a habitar na Terra? Ele perguntando se Mozart teria chance de voltar a habitar na Terra. Ele diz: não, a menos que seja em missão. Então, irei evoluir. Aí ele pergunta: não seria mais feliz permanecendo como espírito? Aí Mozart responde: não, não. Estacionar-se-ia. Pede-se a ser reencarnar para avançar para Deus. Quer dizer, a gente sabe aqui na Terra que as reencarnações é o mesmo que Mozart disse aí. Tanto vale aqui como vale lá em qualquer planeta evoluído. A reencarnação
é um processo para evoluir, o espírito evoluir. Foi o que Moza disse aí. Ele pergunta: estás ainda bem longe de Deus? Aí o Moza ri e diz: oh, sim, muito. Quer dizer, você vê que tem uma distância muito grande dos habitantes de Júpiter para os habitantes aqui da Terra. Eu vou entrar agora na terceira entrevista. Essa é uma entrevista mais longa e traz muito mais conteúdo. Por que eu faço questão de trazer essas entrevistas, dar esse conhecimento do que eu estudei lá na Revista Espírita? Porque nós temos que nos prepararmos para habitar um dia esses planetas. Nós não vamos ficar só na Terra. Se a tendência do espírito é evoluir sempre, um dia nós alcançaremos o privilégio de habitar um planeta limpo, saudável, como esse planeta de Marte, Júpiter, Saturno e outros que são muito mais evoluídos do que a Terra, né? Então, por isso que é bom de conhecer. Quando você planeja fazer uma viagem para um país onde você não conhece nada, você tem que conhecer a língua, tem que conhecer as atividades, o clima, a situação que existe naquele país, para você saber como você vai visitar aquele país. É a mesma coisa, quando você está se preparando aqui na Terra para habitar um outro planeta, você tem que fazer por merecer, conhecer os hábitos, costumes e o direcionamento daqueles espíritos que habitam aquele planeta jamais evoluído. Então, como um dia nós vamos chegar lá, não importa quando, mas a gente vai chegar lá com certeza, a gente sabe que precisa conhecer essa verdade para não ficar aqui perambulando à toa e traçar uma meta para o nosso crescimento espiritual, né? Essa terceira conversa aqui, ela foi feita com o espírito Bernard Palise. Ele foi na Revista Espírita de março de 1858. Aí tem uma nota aqui interessante que vale a pena ler. Sabíamos por evocações, Kardec escrevendo, né? Uma nota de Kardec. Sabíamos por evocações anteriores que Bernard Palise, o célebre oleiro do sexto século, habita Júpiter. É por isso que ele aí chama esse Bernard Palise para fazer uma entrevista. Aí já é Kardec fazendo entrevista com Bernard Palisse. Entendeu? Ele habitou aqui na Terra no ano 500 e pouco. E depois evoluiu e foi para Júpiter, habitar em Júpiter, né? Aí ele pergunta, a primeira pergunta é sobre o estado do globo, estado físico do globo. Kardec pergunta: pode-se comparar a temperatura de Júpiter com nosso planeta? Aí ele responde, Bernard responde: não, ela é branda e temperada, sempre igual, e a vossa varia, quer dizer, a nossa sofre variações, lá não, a temperatura é sempre igual, é uma temperatura muito agradável, né? A segunda pergunta de Kardec é, deixa eu baixar aqui, o Sol aparece em Júpiter muito pequeno, muito fraco, e dar-lhe, por consequência, pouca luz. Como vocês vivem sem a luz do Sol? Aí Bernard responde: Júpiter está cercado por uma espécie de luz espiritual em relação com a essência dos seus habitantes. Quer dizer, a luz é espiritual. A luz grosseira do vosso Sol não foi feita para os habitantes de Júpiter. Não precisa da luz do Sol. Quer dizer, porque o Sol também está muito distante de Júpiter, não chega lá, né? Mais uma. Há uma atmosfera em Júpiter? Sim, responde Bernard. A atmosfera é formada dos mesmos elementos da atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos, suas necessidades mudam. Entendeu? Não tem nada a ver com a atmosfera de Júpiter com a atmosfera da Terra, porque os homens têm necessidades diferentes, né? A água e mares em Júpiter? Sim. A água é formada dos mesmos elementos da nossa
mais etérea. Não é a mesma, é diferenciada, é mais etérea, mais sutil. Há vulcões em Júpiter? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. É uma morada dos bem-aventurados. Interessante, né? É por isso que a gente precisa saber, quando a gente for para lá, saber que a gente vai morar ao lado dos bem-aventurados, né? Aí vem a oitava pergunta de Kardec. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, porém mais belas. As, a conformação do corpo dos habitantes tem relação com a nossa? Sim, é a mesma. Quer dizer, o formato do corpo é semelhante aos habitantes do homem da Terra, do homem e da mulher da Terra, né? Sim, é a mesma. Aí Kardec insiste, Kardec é perguntador mesmo, né? Podes nos dar uma ideia do seu talhe, do seu tipo físico, comparando aos habitantes da Terra, grande e bem proporcionados, maiores do que os maiores homens do vosso planeta. O corpo do homem é como a marca do seu espírito, belo onde ele é bom. O invólucro é digno dele, não é mais uma prisão. Quer dizer, o corpo lá em Júpiter não é uma prisão mais para o espírito. O espírito vive mais livre, entendeu? Os corpos ali são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há de uns e de outros. Uns têm tal propriedade, os outros tal outra, segundo sua destinação. O corpo vai de acordo com a necessidade do espírito, do papel que ele está desempenhando ali naquele planeta, entendeu? Explique melhor, a Kardec insiste, explique melhor essa colocação sua aí. O corpo envolve o espírito sem escondê-lo, como um véu leve lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro mas os bons nada têm a esconder, ler no coração uns dos outros, quer dizer, lá não tem o que esconder, é limpo e a limpeza você pode ser percebida pelo seu semelhante, não tem o que esconder ali através do corpo, né? Que seria, ele ainda coloca, que seria isso se fosse assim nesse mundo, quer dizer, no mundo que nós habitamos aqui, se nós pudéssemos ver o outro, fazer um raio-x do que ele está pensando, e o que ele está querendo, nós não temos capacidade de ter uma evolução dessa, né? Há sexos diferentes em Júpiter? Sim, há por toda parte onde a matéria exista. É uma lei da matéria. Qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal ou vegetal, como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Lá não se mata animal para se alimentar. O homem é um protetor dos animais, é o que diz Bernard aqui na entrevista. Foi-nos dito que Áurea, aí Kardec já coloca, foi-nos dito que aurem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspira as emanações. Isso é exato? Sim, não existe nada de anormal. Se alimenta através da respiração também, né? De quanto tempo é a vida média aí em seu planeta? Aí ele responde, como medir o tempo? Aí Kardec insiste, não podes tomar um dos nossos séculos por termos de comparação? Aí ele responde, creio que é em torno de 5 séculos. Quer dizer, a vida é muito mais longa. Em média, 5 séculos, uma vida normal lá em Júpiter. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido do que entre nós, quer dizer, a infância lá, ela cumpre as etapas que cumpre aqui na Terra.
ele responde: o homem conserva a sua superioridade, a infância não comprime a sua inteligência, a velhice não a extingue. Quer dizer, praticamente não existe infância, porque o espírito não perde nenhuma noção, quando ele não perde nenhuma noção do que ele já era. E também, quando ele fica velho, como diz aí Bernard, quando ele fica velho, ele não perde nenhum dos sentidos, como aqui costumamos na idade mais avançada, a gente perde um pouco a noção do mundo que a gente está vivendo, perde alguns contatos com o conhecimento que a gente já tinha, né? É diferente lá. Os homens estão sujeitos a doenças, não estão sujeitos aos vossos males. Quer dizer, lá eles devem ter alguns tipos de desconforto, mas eles não estão sujeitos aos nossos males, essas doenças que existem aqui na Terra. Vamos lá. A vida se divide entre a vigília e o sono. Essa pergunta aqui é interessante, viu? A vida se divide entre a vigília e o sono, como a nossa aqui, né? Ele diz entre a ação e o repouso. Praticamente lá não existe sono, né? É como quem já assistiu, leu os livros de André Luiz, os espíritos do nosso lar e das comunidades mais evoluídas, eles não dormem, eles repousam. Então, é por isso que lá em Júpiter está entre a vigília e o sono. Não, a vigília e o repouso. A ação e o repouso. Não tem sono lá. Poderia nos dar uma ideia das diversas ocupações dos homens? Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores e preservarem ao bom caminho. Quer dizer, a gente pensa que não sofre interferência dos habitantes de Júpiter, que estão aqui em torno de nós, nos ajudando, mandando energia, está sempre ajudando os inferiores, né, a seguirem um bom caminho. É essa a noção que eles colocam aqui para a gente, né? A densidade específica do corpo do homem. Ele permite transportar-se de um lugar ao outro, sem permanecer, como aqui, atado ao solo. Quer dizer, nós podemos nos locomover flutuando lá em Júpiter, é que ele confirmou, sim. Praticamente não existe, não precisa andar por sobre o solo. Aí eles flutuam, querem ir para tal lugar, eles flutuam e vão para tal lugar. É mais ou menos um plano já superior, como o nosso lar e outros mundos mais superiores, né? Deixa eu ver que hora é essa aqui, gente. Deixa eu ver. Tá muito bom. Experimenta-se o dissabor e o desgosto da vida? Essa pergunta também eu achei interessante. Lá tem dissabor, desgosto, reclamação pela vida? Não. O desgosto da vida não vem senão do desprezo de si mesmo. Quer dizer, quando nós temos desprezo por nós mesmos, a gente reclama da vida, a gente tem ações negativas. Lá não existe isso, porque não tem dissabores nenhum, entendeu? Sendo os corpos dos habitantes de Júpiter menos densos do que os nossos, isso é Kardec perguntando, são formados de matéria compacta ou condensada ou vaporosa. Aí ele diz aqui, compacta para nós, para vós ela não o seria, e menos condensada, quer dizer, é sutil, mas é mais quintessenciada. Não tem aquela grosseria da matéria que a gente tem aqui em nosso plano. O corpo considerado como forma da matéria é impenetrável? Ele sim. É natural que para os habitantes de lá vai ter um corpo impenetrável, mas para vós é visto de forma diferente, como ele explica aqui, né? Os habitantes têm uma linguagem articulada como nós? Não. Há entre eles comunicação através do pensamento. Quer dizer, não existe uma linguagem articulada, palavras. Quer dizer, é o pensamento. Você se comunica através do pensamento.
A segunda vista é como se nos disse uma faculdade normal e permanente entre vós. Ele diz sim. A segunda vista aqui para nós é uma ação mediúnica, entendeu? Pode ser mediúnica, também não mediúnica, mas é dom de cada um espírito, não é para todo mundo, entendeu? Para eles é uma coisa normal. Sim, o espírito não tem mais entraves, nada está oculto para eles, quer dizer, a segunda vista é natural lá. Ele vê o que está acontecendo à distância, não há necessidade de ter uma mediunidade para ter essa prática, né? Se nada está oculto para o espírito, conhece, pois, o futuro? Aí ele responde, com limitação, sem restrições, seria nos colocar na mesma posição de Deus. Quer dizer, tudo tem limite, né? Uma falta de limite aí nessa visão de futuro seria você querer se igualar a Deus, aí como ele responde aí, né? Não tem nada a ver, né? Podeis revelar tudo o que sabeis do futuro? Comunicai-vos mais facilmente do que nós com os outros espíritos. Quer dizer, a comunicação é mais perfeita, mais clara, mais objetiva, não tem limitações, entendeu? Aí ele responde: sim, sempre a matéria não está mais entre nós, quer dizer, não tem objeções a ser observada, mas entre vós, quer dizer, não está como entre vós. Em que se tornam os habitantes de Júpiter depois da morte? Interessante, né? Cresce sempre em perfeição, sem mais suportar provas. Quer dizer, lá não tem provas, eles vão evoluindo em perfeição. Pode falir em suas missões? Interessante, né? Não, uma vez que são bons. Não há fraqueza senão se não há defeito, entendeu? Poderíamos nomear-nos alguns espíritos habitantes de Júpiter, que ele está perguntando se você poderia dizer algum habitante de Júpiter que cumpriu alguma missão aqui na Terra. Aí ele cita São Luís. Quer dizer, você vê, São Luís é aquele espírito que... São Luís é o dirigente da França, né? Como nós temos aqui Ismael, que é o dirigente do Brasil, São Luís é o dirigente da França, né? E tem muitas mensagens de São Luís também lá no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas mensagens de São Luís, né? Os corpos dos animais são mais materiais do que os dos homens? Sim. Existe uma diferença muito grande entre um corpo de um animal e um corpo de um homem. Ele responde só sim, sem acrescentar muita coisa, né? Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada do que os animais terrestres? Certamente. Aqui agora as perguntas vão ser sobre o estado moral dos habitantes, estado moral dos habitantes de Júpiter. As casas das quais, porque tem desenhos de casas de médios que desenharam as casas dos habitantes de Júpiter. E aí eles perguntam aqui: as casas das quais nos deste uma amostra por seus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Ele diz, sim, os que se amam se reúnem. É a mesma coisa. Os espíritos são iguais ou de diferentes graus? De diferentes graus, mas de uma mesma ordem. Qual a ordem pertence os espíritos encarnados em Júpiter? Todos bons, todos superiores. O homem poderá chegar na Terra a um bastante grande grau de perfeição para abster-se de guerras? Seguramente chegará. É a caminhada de todos, né? Graças a Deus, nós vamos nos ver ali um dia da guerra, né? Há várias religiões? Não. Todos professam o bem e todos adoram um único Deus.
há templos e cultos, interessante essa pergunta aqui, viu? Há templos onde a gente vai no centro espírita, lá na Irmã Terezinha, ele quer saber se há templos, igrejas e cultos, ele, por templo, há o coração do homem, por culto, o bem que ele faz. Olha que coisa interessante, né? Por templo, há o coração do homem, quer dizer, o homem, o templo dele orar é o coração. Por culto, o bem que ele faz ao outro. Interessante, né? Maravilhoso. Então, gente, a gente vê que é um trabalho fantástico. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa que eu não perguntei. Eu acho que foi essa aqui que eu não fiz. A segunda vida. Não, essa aqui eu já fiz. Eu acho que eu encerrei aqui. Na verdade, o que é que a gente entendeu de tudo isso aqui? Que o nosso objetivo é a gente alcançar a cada dia, a cada mês, a cada ano, uma caminhada de sucesso. Como Moza e outros espíritos que habitam o planeta Júpiter, nós também temos o direito. Talvez não comecemos por Júpiter, a gente possa ir para morar em Marte, e em Marte a gente já tem um quadro evolutivo muito grande, né? E, numa próxima vez, eu vou falar um pouco sobre a viagem que Humberto de Campos fez ao planeta Marte e qual é a missão, ele falando sobre a missão que Marte tem em ajudar os planetas inferiores que estão ali próximo a ele, inclusive a Terra. Ele diz que a missão, tem uma coisa interessante que Humberto de Campos descreve lá, que ele vai participar de um encontro lá com espíritos muito evoluídos, lá em Marte, e um dos momentos que ele achou mais bonito naquele encontro foi aqueles espíritos orando pela Terra, para que, porque a Terra aqui ainda está em guerra, eles estavam orando para que a guerra fosse eliminada do projeto de vida dos habitantes da Terra. Quer dizer, era um culto ao planeta vizinho, um planeta inferior como a Terra, eles estavam pedindo justamente para que a Terra não persistisse naquele clima de guerra, de crime, de violência. Era isso que ele estava orando, o planeta de Marte reunido para fazer esse trabalho de conexão, de vibração pelo planeta Terra. Eu achei interessante isso, porque realmente é uma coisa que a gente tem que dizer assim, nós não estamos sós. Os mundos que estão em torno de nós, com certeza, eles estão para zelar por nós, né? Você viu que Bernard ele disse que o papel do espírito evoluído é servir aqueles que ainda estão em mundos atrasados, né? Então, vamos nos preparar, gente. Eu acho interessante a gente conhecer essa verdade e fazendo essa verdade um roteiro de vida para todos nós. Não vamos ficar aqui presos. Nós estamos passando por um processo de regeneração planetária, nós vamos evoluir, vamos nos aproximar um pouco mais desses planetas mais evoluídos, mas não custa nada evoluir ao ponto de merecer uma encarnação em um desses planetas mais evoluídos, porque a Terra ainda é um planeta muito atrasado. Como o próprio Mozart disse, além da Terra, só dois planetas são
inferiores à Terra, que é Vênus e Mercúrio, né? Mas nós vamos chegar lá e a nossa caminhada tem que ser plena de muito amor, de muito respeito pela nossa divindade e fazer da nossa caminhada uma caminhada de sucesso para nós e para todos aqueles que estão em torno de nós. Que Jesus nos abençoe, nos dê um projeto de vida decente, com as boas intenções, não o desejo por vaidade de habitar um planeta desse, é chegar lá por merecimento, por as boas ações, pelos bons comportamentos, para que a gente possa chegar lá e realmente não ser, se sentir humilhado, porque a evolução é tão grande desses irmãos que eles não humilham ninguém. O espírito evoluído não humilha ninguém com suas boas ações, com seus bons comportamentos. É isso que a gente tem que seguir, essas pegadas aí. Que Jesus nos abençoe, muita paz e muita luz em nossas vidas.